Olá, seja muito bem-vindo. Tem edição de Veja prontinha, saindo do forno, disponível para você que é nosso assinante em todas as nossas plataformas impressa e digital e seguramente já chegou à sua casa. Vamos então começar mostrando a capa dessa semana. Acompanhe na sua tela. A farra continua. Conteúdo exclusivo. O PTB arrastou o governo Lula para o escândalo do mensalão. O enredo se repete agora no governo Temer. A capa ainda destaca o novo feminismo. A gente vai conversar daqui a pouco com o Rio de Janeiro. Pesquisa encomendada por Veja revela o que pensam e como agem as mulheres brasileiras. Tem também conteúdo sobre a prisão de Lula. O plano da Polícia Federal para prender o ex-presidente mobiliza 350 agentes. E literatura. A impressionante trajetória de Giovanni Martins, o jovem que escreve sobre as favelas do Rio. Vamos começar então falando da reportagem de capa. A reportagem de capa, intitulada O Novo Esquema do PTB, do repórter Tiago Bronzato, da sucursal de Brasília, parece... é um déjà vu quase, né? Vamos lá, você se lembra do escândalo do mensalão? Pois é. Propina em cheque, contrato de fachada, lobistas e gravações revelam um esquema de corrupção no Ministério do Trabalho, comandado por um partido aliado do governo Temer. Essas frases lembram muito o que aconteceu na época do mensalão, escândalo revelado por Veja, quando o Maurício Marinho embolsava dinheiro em maços, né? Uma das tristes imagens eternizadas pelo mensalão, mas não são. Os diálogos que você vai acompanhar nesta edição, eu vou ler um trechinho agora, são mais atuais. Diz o lobista, veja bem, existem os honorários, né? Vai ter que cobrar em função do trabalho que nós vamos fazer para vocês. Responde o outro lobista, a gente vai ter até que envolver o deputado Jovair. Não é o Jovair Arantes? É o Jovair Arantes. Jovair Arantes, gente, é deputado federal, filiado ao PTB de Goiás, deputado importante em toda a base do governo Michel Temer, e a gente tem que lembrar que o PTB, nesse momento, continua com toda a sua queda de braço pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, a indicada era a filha do ex-deputado Roberto Jefferson, que denunciou o mensalão e que também está lá relacionado a todo o escândalo dos Correios. Como eu disse no começo, não é déjà vu, está acontecendo tudo de novo. E além de todo esse conteúdo exclusivo, também tem reportagem sobre saúde. Quem está aqui do meu lado é a Thaís Botelho, repórter de Veja. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Silvio. Thaís, sarampo. Sua reportagem diz um surto vergonhoso. O que está acontecendo na Europa? Pois é, Silvio. No último dia 20, a Organização Mundial de Saúde anunciou uma epidemia de sarampo na Europa, né? Em um ano, eles tiveram um aumento de 300% nos casos. E foi um alarme mundial, assim, né? Porque sarampo, porque tantos casos, como assim? Uma doença tão antiga, que tem vacina desde 63 e ressurgiu, Pois né? é, por quê? As pessoas não estão se vacinando? Tem algumas razões. Uma das razões que a gente cita na matéria é sobre um movimento forte que existe na Europa e nos Estados Unidos, que são das pessoas que são contra a vacina. Então, tem gente que opta por não se vacinar. Tem alguns fatores para isso. Um dos motivos que a gente também aborda na matéria, a gente relembra um caso de 98 que foi muito marcante, de um médico britânico que chegou a publicar um estudo associando a vacina contra sarampo ao autismo. E isso pode ter tido consequências, deve ter consequência até hoje. Por mais que ele tenha sido desmentido, né, é importante falar isso, foi uma mentira e deve ter consequências até hoje. Agora, esse caso ocorrido no Brasil, registrado no Brasil, em Roraima, isso? Em Roraima, isso. Recentemente, a gente teve um caso noticiado em Roraima da doença, né? Mas foi um bebê venezuelano que foi diagnosticado já com sarampo. E tem mais 13 casos que estão sendo investigados, alguns brasileiros, mas é o que eles chamam de caso importado, né? Então, é uma pessoa da Venezuela que contraiu o vírus lá e acabou trazendo para o país. Ou seja, o sarampo não está sendo disseminado aqui ainda. Muito bem. Thaís, quero te agradecer então. Obrigada. E daqui a gente vai para o Rio de Janeiro. Eu vou conversar com a Luísa Bustamante e com a Maria Clara Vieira. Tudo bem com vocês por aí? Tudo bem. Tudo bem. Olha só, em dose dupla, né? Então vamos lá, vocês têm aí uma pesquisa em mãos. Reportagem titulada Mulheres em Movimento.
Uma pesquisa mostra que depois de décadas de feminismo, as brasileiras estão com a mente bem mais aberta, embora o coração ainda aceite comportamentos que reforçam valores do passado. Queria começar perguntando para vocês o seguinte, o tema é assédio. Por que tantas mulheres não denunciam? Bom, Silvio, 72% das nossas respondentes dizem já ter sofrido situações de assédio. É um número bem alto, né? Isso é um problema. Mas, por outro lado, mostra que as mulheres estão mais atentas a esse tipo de situação. A parte ruim é que só 5% delas dizem ter denunciado às autoridades essas situações de assédio que elas viveram. E tem algumas razões que justificam isso, né? A principal delas é que as mulheres ainda sentem muito medo, muita vergonha e muita culpa. Elas têm medo de não serem acreditadas, têm vergonha da situação que viveram e, às vezes, até se culpam pelo que passou. Outra coisa interessante é que a juíza com quem nós conversamos para a matéria diz que no trabalho ela percebe que muitas mulheres ainda se sentem julgadas por outras mulheres quando vão denunciar essa situação, especialmente quando ela é recorrente, quando a mulher é assediada ou violentada mais de uma vez, outras mulheres ao redor tiram o seu apoio, né? Muitas vezes refletem uma atitude machista e não são capazes de se colocar no lugar da companheira e perceber que não são situações tão fáceis de sair. Ô, Luísa, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O dia 8 de março está chegando, o Dia Internacional da Mulher, e você tem aí em mãos alguns números sobre a questão do mercado de trabalho. Como é que está a balança nesse momento? As mulheres ainda ganham menos do que os homens? Que conclusão o estudo que vocês tiveram acesso, encomendado por Veja, aponta? Silvia, a balança está desequilibrada, né? Um dado que é importante ressaltar e que chamou muita atenção e mostra um pouco como as mulheres ainda estão, uma parcela das mulheres estão no século passado, é que 30% das mulheres que disseram estar fora do mercado fizeram essa escolha para ou ficar com os filhos ou porque o marido não deixa trabalhar. É exatamente isso. Isso chamou muita atenção da gente. Agora, quando você vai para as mulheres que estão empregadas, existe uma diferença muito grande ainda entre o salário comparado ao salário de homens, mesmo no mesmo nível de escolaridade ou hierárquico nas empresas. Mulheres e homens, homens com ensino superior têm um salário 75% mais alto que as mulheres no mesmo nível de escolaridade. E mulheres e homens no mesmo nível hierárquico também tem diferença. Eles ganham 67% a mais. Muito bem. Então, eu queria perguntar, para a gente encerrar, para as duas autoras da matéria Mulheres em Movimento, o que dá para a gente concluir desse novo feminismo, tão falado novo feminismo, especialmente em tempos de redes sociais? Bom, Silvio, o novo feminismo, ele não tem pautas tão diferentes das outras ondas feministas que já aconteceram ao longo da história. A gente percebe que as mulheres, como você comentou no começo, estão muito mais atentas para a questão do assédio e também tem um poder muito grande das redes sociais nisso, né? As mulheres estão cada vez mais envolvidas, mais unidas e com mais facilidade para se conectarem e falarem a respeito das situações que elas discordam, pedir por melhorias, enfim. Eu acho que é legal destacar também as redes sociais, elas amplificam de fato a luta das mulheres, principalmente das jovens nesse movimento novo, mas tem um efeito inverso que ela, por um outro lado, desmobiliza. A maior parte das respondentes do nosso questionário apoia diversas lutas, diversas manifestações, acredita nelas, mas pouquíssimas já foram às ruas protestar. Então, existe uma mobilização no mundo virtual, mas na prática é um pouco diferente. Muito bem, então quero agradecer a participação de vocês duas aí no Rio de Janeiro. Bom final de semana. Vocês também. Obrigada, vocês também. Muito bem, esses são alguns dos destaques da edição de Veja. Além de todos os nossos colunistas, de todas as sessões, tem o radar, tem as tradicionais páginas amarelas, a revista está prontinha e já chegou à sua casa, ou então você pode acompanhá-la pela internet. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê ao longo da semana que vem. Até mais.